Então, pessoal, lembra daqueles números da inflação de agosto que mostraram deflação, queda de preços, né? Você lembra disso, com certeza. O governo Lula papagaiou isso para tudo quanto é lado. Márcio Postman trabalhou com força para apresentar esses dados aí. Pois bem, parece que isso já ficou no passado, porque olhando dados mais confiáveis, por exemplo, aqui os dados da Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços ao consumidor semanal aqui da terceira quadricemana de setembro mostra um avanço de 0,44% nos preços nesse período, preços ao consumidor, aquilo que a gente percebe, que a gente sente no bolso, na carteira, quando a gente vai no supermercado. E é claro, isso mostra uma piora na janela de 12 meses em relação à inflação. Sim, esses números estão aumentando, estão se deteriorando com velocidade, e não há número estatal fajuto que esconda a verdade que nós percebemos no dia a dia. Vamos conversar sobre os dados da Fundação Getúlio Vargas a esse respeito, sobre a inflação de maneira geral. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Somos quase 17 mil, preciso da sua força para este canal continuar a crescer, a ser recomendado para cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Vida de canal pequeno aqui não é fácil, você sabe disso, mas a gente segue aí fazendo conteúdo da melhor forma que nos é possível fazer. Esse índice aqui, voltando ao tema do IPC, faz parte do IGPM. O IGPM é o índice global de inflação da Fundação Getúlio Vargas, feito lá pelo FGV-IBRE, né, o Instituto de Economia lá da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando, de vez em quando eu gosto de fazer esse disclaimer, inflação não é aumento de preços, é aumento da base monetária. A base monetária inflaciona, ela aumenta a quantidade. E isso, por sua vez, gera um aumento de preços, né? É importante ter essa compreensão, primeiro, porque você coloca a culpa dessa história em quem realmente é culpado, o Estado, que é quem inflaciona a moeda, quem tem o poder de fazer isso com o real. Se fosse um problema de preços exclusivamente, a culpa seria do lojista. Então, a culpa é do governo, é importante lembrar disso, né? Mas, tendo isso em mente, você pode sim considerar que o termômetro aí, né, a temperatura medida pelo termômetro é a doença, né? Dá para ter essa margem de tolerância aí, falar que a febre é a doença e não aquilo que o vírus causa de fato no organismo, o prejuízo que ele causa no organismo. Dá até para fazer isso, o problema é que a coisa fica tão arraigada no discurso midiático, no discurso estatal, no imaginário popular, que isso perde totalmente o sentido. Enquanto o pessoal fala de inflação como aumento generalizado de preços, ou seja, como a consequência mais imediata da expansão da base monetária, dá até para tolerar. O problema é que isso vira bagunça, e aí o pessoal fala inflação do café, inflação da energia elétrica, inflação dos serviços. Caramba, não há uma inflação apenas, né? Preços generalizados. Se o preço de um item específico sobe, isso pode ser a sazonalidade daquele mercado, como acontece em muitas coisas. Feito esse disclaimer, outro disclaimer que é por que eu prefiro os dados da Fundação Getúlio Vargas. Muito simples. A metodologia eu acho mais interessante, mas a Fundação Getúlio Vargas, esse instituto aqui, o FGV-IBRE, que é quem mexe com esses dados aqui, eles não são controlados pelo Márcio Postman, simples assim. E agora nós temos mais informações que ajudam a fundamentar a desconfiança que nós tínhamos a respeito da qual é o sentido, qual é o motivo pelo qual o Márcio Postman foi colocado no IBGE, agora que nós temos o protesto dos próprios servidores do IBGE falando do problema sério que esse cara está causando por lá. Então, sim, desconfiávamos a respeito da atuação política dele no órgão e com razão. Posto isso, vamos falar dos dados do IPCS, Índice de Preços ao Consumidor Semanal, que é apenas um dos componentes do IGPM e não é o mais importante. O mais importante é os preços ao produtor, né? Só que isso aqui nos ajuda bastante a ter uma dimensão do problema da inflação neste momento. Qual que é a questão aqui? Ele considera a quadricemana, ou seja, um mês móvel, um mês de 28 dias, 4 semanas móveis.
Então, pegando aqui da terceira semana de setembro, contando 4 semanas para trás. Então, pega um pedacinho de agosto ainda. A janela anterior, medida uma semana atrás, estava marcando 0,21% de alta. Agora isso se deslocou uma semana para frente, subiu para 0,44%. Então, sim, a inflação está comendo solta, está bastante claro que isso está acontecendo numa janela de uma semana, isso piorou nesse sentido. Então não é um número ainda fechado do mês de setembro, mas tem tudo para ser um patamar alto desses aqui, né? Então, esse índice aqui, o IPCS, agora acumula uma alta de 4,35% em 12 meses, que é um índice muito alto e que belisca o teto da meta lá estipulada pelo Copom, que é 4,5% de inflação. Lembrando que o Copom vai usar o IPCA, não é esse índice aqui, mas dá para a gente mensurar isso com certeza, né? Então, 6 das 8 classes desse índice, que compõem esse índice aí, tiveram um aumento em relação à quadricemana anterior. A habitação subiu bastante aqui, as despesas diversas também. A alimentação ainda tem uma pequena deflação, mas é menor do que o índice anterior, ou seja, na prática os preços estão recuperando o seu ímpeto aqui. Educação, leitura e recreação, saúde e cuidados pessoais e vestuário, né? A única coisa que recuou foi transporte e comunicação, né? Não recuou muita coisa, no final das contas, não serve para reduzir esse índice aqui. E os maiores itens individuais específicos que levaram o IPC nesta quadricemana foram a eletricidade, a taxa de eletricidade subiu bastante, passagens aéreas, serviços bancários, aluguel residencial e o mamão, né? Pois é, então, não entendi aqui por que acho que inverteram esses dados aqui, né? Porque aqui está caindo, provavelmente houve um aumento nesse sentido. Índices particulares específicos não são um problema, isso aqui é bastante óbvio, e eu sempre cito o caso do ovo de galinha aqui no canal. Por quê? De vez em quando o ovo está aqui a R$ 25,00 e agora teve até promoção R$ 13, R$ 14 a cartela com 30 ovos recentemente, uma queda considerável. Só que lá em 2019 eu comprava essa mesma cartela de ovos na promoção a R$ 7, R$ 8, ou seja, no longo prazo isso aí aumentou consideravelmente de valor e não vai voltar a ser aquilo. Eu sei, eu tenho certeza, plena consciência de que eu não vou comprar essa cartela de ovos mais naquele preço que eu comprava lá atrás. Acabou, passou. A gente sempre pensa em variação de preços já considerando isso, que o preço nunca vai cair naqueles patamares. Hoje, R$ 13, R$ 14, uma baita promoção aqui onde eu moro, mas eu sei que era muito mais barato lá atrás, com certeza, né? Então, esses itens individuais não são um problema. O problema é a leitura global dos preços. E no longo prazo a gente percebe o quanto eles aumentam. Está aqui 4,35% no consumo em 12 meses. Agora, aqui trazendo os dados do IGPM, o índice geral, para a gente fazer uma brincadeira aqui, uma extrapolação, não é nada oficial, não tem como fazer, porque não tem o IGPM fechado de setembro aqui ainda. Nós temos o dado de agosto, que sim, é muito pior do que aquele que o IPCA apresentou. Fica de olho nessas comparações porque é importante, mas dá uma olhada aqui. Se você considerar esse índice de forma geral, aqui nós temos, né, julho e agosto de 2023, mas eles já não estão sendo considerados nesse acumulado aqui de 12 meses. A gente olha só daqui para cima, você vai ver que tem 12 meses aqui. Então, quando fechar o mês de setembro, vai entrar uma nova linha e vamos desconsiderar este setembro aqui passado. Esse índice IGPM permite, de uma forma muito melhor, a gente olhar a tendência dos preços. E sim, eles seguem uma tendência que é bastante clara. Tivemos um aumento enorme desse IGPM na época da inflação, muito mais fidedigno do que o IPCA. Ele subiu uns 20 e poucos % na época da pandemia, né? E era natural que isso crescesse lá na época da pandemia, porque houve uma retração da produção, todo aquele temor do mercado e tudo mais. E era natural que houvesse uma correção desses preços depois, logo que a economia começasse a funcionar normalmente.
E foi o que nós vimos de fato acontecer. Tivemos aqui um índice que seguiu em patamares negativos, atingindo ali o fundo, né? Patamar negativo acumulado em 12 meses mais baixo durante o governo Bolsonaro. E aí entra em cena o governo Lula revertendo esse cenário. E aí nós temos uma clara tendência de reversão quando começamos aqui, né, essa série aqui de 14 meses com 7,72% de deflação acumulada em 12 meses, e isso vai piorando mês após mês. Teve uma leve correção nesse período aqui de janeiro a março deste ano, mas depois a coisa degringolou por completo. Nessa janela de 14 meses aqui, nós temos uma piora de quase 12%. Basicamente foi isso que os preços cresceram de lá para cá, 12% de forma geral. Agora, se a gente considerar aqui esse 0,44 do IPCS da quadricemana como sendo o IGPM fechado de setembro, a gente não sabe ainda, mas só para extrapolar e fazer uma brincadeira, um exercício aqui, nós vamos incluir esse 0,44 nessa tabela e tirar esse 0,37, ou seja, esse acumulado aqui vai subir sim, e vai subir para 4,33, 4,35, a depender do impacto acumulado disso aqui, aproximando esse índice cada vez mais dos 4,5, que são o teto da meta de inflação. E embora nós tenhamos aqui meses de muita inflação na sequência a serem substituídos, a gente não sabe se os preços vão crescer tanto assim, em breve nós vamos começar a substituir janeiro, fevereiro e março nessa planilha. E aí, vamos ter deflação no começo do ano que vem? Tem algo que indique isso? Com a quantidade de dinheiro que o governo está imprimindo? Não, meu amigo, não tem nada que aponte para esse cenário. Vamos continuar analisando os próximos números para a gente ver o mês de setembro fechadinho aqui, de acordo com os números da Fundação Getúlio Vargas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.